Boa tarde. Quero agradecer a UFSC, né, pela disponibilidade, né, de possibilitar a gente discutir esse tema, né? A gente tem, como o Mick falou, a gente tem tido bastante adesão dos municípios e agradecer principalmente aos secretários, né, de saúde para estarem liberando, né, os agentes comunitários e hoje uma agenda mais específica incorporando os agentes de endemia junto. A gente já vem discutindo principalmente essa questão das atribuições dos agentes comunitários, é uma demanda que tem chegado muito para a gente enquanto diretoria. E aí a ideia, né, o Mickey falou que eu ia contextualizar um pouquinho do porquê que a gente decidiu tentar fazer esse evento, por quê? Agradecer o diretor, né, o doutor José Helder. A gente viu esse documento das diretrizes dos agentes e dos ACS, e aí tivemos a ideia de chamar o João e a própria DAPS, né, que é a Diretoria da Atenção Primária, que tem uma comunicação direta, né, com a atenção primária dos municípios e do ponto de vista do apoio institucional nas regionais de saúde. E o que a gente vem sentindo muito essa dificuldade, né? Então, a conversa de hoje é uma conversa mesmo, né? A ideia é a gente conversar. A gente pensou, eu conversei bastante com o João e agradecer novamente a participação do João, que a gente quer, enquanto APS, né, apoiar o nosso palestrante do ponto de vista de como é que isso está dentro do Estado, né? Então, a gente vai fazer uma contextualização e depois discutir um pouco com você, José, a questão dos principais desafios, porque essa diretriz, ela traz uma coisa que, apesar de ser um documento novo, é um tema que a gente vem discutindo há muitos anos, né? Como fazer essa integração dos agentes comunitários com os agentes de endemias, e não só os agentes, né? Como que a gente faz a integração da APS com essa questão, né, da vigilância, da questão do meio ambiente, né, da questão da promoção e da prevenção. Então, a gente trouxe esse debate e os desafios que a gente tem visto enquanto diretoria é que a gente tem tido uma mudança, né? Depois da pandemia, tem tido uma mudança com relação ao modelo de atuação, tanto da PS como da própria vigilância. E o que aconteceu do ponto de vista da estruturação da atenção primária? Com a pandemia, os agentes comunitários e também os agentes de endemias, eles acabaram migrando para dentro das instituições, migrando para dentro das unidades básicas de saúde. E isso tem trazido muito conflito de qual é o papel e de como que isso pode acontecer do ponto de vista da atenção primária. E a gente precisa retomar isso, né? Então, veio esse novo panorama, agora o novo financiamento da atenção primária, os municípios bastante preocupados né, para atingir os indicadores, e os agentes comunitários com um papel muito importante na busca desses indicadores. E não é só indicadores, né? O que a gente quer trazer que é as novas práticas sanitárias, né? A busca da qualidade do atendimento. Então, a gente precisa retomar aquele papel inicial que era dos agentes comunitários na questão da territorialização, na questão do cadastro das famílias, na questão de atuar de forma de promoção, de ter esse olhar para essa questão das arboviroses, a gente vai falar muito das arboviroses hoje, mas não é só essa ação que a gente tem enquanto comum entre os agentes comunitários da endemias e dos agentes de saúde. Mas hoje a gente vai focar mais na questão das arboviroses, até o João vai trazer um panorama para a gente dessa questão no Estado, mas é preciso, sim, que os agentes comunitários consigam trabalhar de forma integrada. E a integração, o que a gente quer discutir muito, que a integração ela não pode se dar do ponto de vista da hora da ação, né? A gente precisa conseguir mudar essa lógica de que a integração ela tem que começar já no planejamento, na execução e na avaliação. Então, assim, para que esses dois entes tão importantes, né, dentro da atenção primária, que é os agentes comunitários e os agentes de endemias, possam começar a produzir ações em conjunto, é preciso que eles
consigam se ver dentro desse processo. E também conseguir entender que ações são essas que a gente pode fazer de forma integrada. Porque o agente comunitário, ele entra na casa em alguns momentos e ele precisa ter também esse olhar, né, do meio ambiente, chamar atenção, né? Olha, eu vou conhecer quem é o agente de endemias dele daquele território, dizer, olha, naquela casa que eu entrei, eu acho que a gente precisa fazer uma ação em conjunta. E na hora que a gente tem os casos, também os dois têm uma ação também que um complementa o outro. Então, a ideia de hoje é exatamente isso, a gente conseguir discutir um pouquinho isso e também discutir um pouquinho do papel do agente comunitário de endemias, que às vezes fica bem isolado, às vezes não, né? Às vezes nem conhece muito a equipe, e às vezes a gente mesmo não conhece esse profissional que é tão importante, mas que ele faz a sua ação muito mais fora do território da unidade básica de saúde, né? Então, como fazer essa integração? Então, a gente teve, com o processo da última política da atenção primária em saúde, que agora o Ministério tem dito que vai mudar, né, que vai atualizar, muitas pessoas interpretaram a política da atenção primária e houve desligamento de agente comunitário. E também a política ela trouxe as equipes da IAP, e que acaba não tendo o agente comunitário, né, nessa equipe. Então, hoje, o que a gente percebe enquanto Estado de Santa Catarina, Helder, é um monte de unidade, um monte de equipes, né, descobertas com a questão dos agentes comunitários, e aí uma sobrecarga de trabalho. Então, eu queria discutir um pouquinho isso no final, mas principalmente lançar esse desafio para todo mundo, para a gente pensar todo mundo junto. A gente está com um público bem grande de agente comunitário e de agente de endemias, para ver como que a gente, enquanto Estado, enquanto diretoria, enquanto secretaria e enquanto secretaria municipal, que ações essa diretriz nos traz para a gente poder realmente começar a pensar nessa integração, né? Porque a gente sabe, e aí eu deixo uma pergunta final, né? A gente vê que o agente comunitário ele vai ter não só, eu vou colocar aqui mais o agente comunitário dentro do cofinanciamento da atenção primária, mas a gente precisa fazer a pergunta assim, né? Como é que está? Como é que está essa atuação nos municípios? Eu acho que depois que o José Helder apresentar e o João apresentar os dados, a gente pode fazer uma discussão em cima disso. Como se dá isso no nosso território? Território local, território regional, território estadual e território federal, né? Então, essa foi o grande desafio dessa nossa conversa, e aí eu paro, né, agradecendo todo mundo, a gente está muito contente. O UB, que já apresentou as nossas atividades que a gente tem feito de outras webs, mas, novamente, eu deixo a importância dos agentes comunitários participarem e buscarem um espaço protegido junto aos municípios para eles poderem assistir. A gente sabe que a gente não consegue chegar presencialmente a todos os lugares para discutir isso, mas esse espaço virtual ele permite a gente avançar em várias coisas. Então, é importante a gente discutir isso e que medidas a gente precisa fazer para realmente implementar essas novas diretrizes. Com isso, eu já agradeço todo mundo e passo a palavra para o João, que vai nos apresentar um pouquinho desse panorama das arboviroses no estado de Santa Catarina e focando principalmente no papel tanto do agente e dos agentes de endemias, o que a gente pode fazer dentro desse panorama, né? Então, João, a palavra é contigo. Obrigado, Ângela. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né? Acho que falar sempre da atribuição e do papel dos ACS e ACS é de fundamental importância. Cumprimentar José Eldes do Ministério da Saúde, Ângela da Atenção Primária e Saúde, enfim, né? Eu e Ângela somos aqui da Secretaria de Estado da Saúde, estamos aí tentando, sempre buscando aproximar e trabalhar de forma conjunta, né? Acho que a gente não... Atenção primária e vigilância tem uma intersecção, eles que atuam conjuntamente. E a minha ideia hoje aqui para apresentar, eu acho que a Ângela trouxe muito bem, né? O papel dos agentes, sejam de endemias ou comunitários de saúde, não se restringe às arboviroses,
mas ela é um balizador importante, né? E eu queria focar nisso e trazer isso para entender como a gente deve ter essa atuação conjunta, já que são cenários que impactam muito a saúde da população, especialmente da população catarinense, e acho que serve para a gente balizar as nossas discussões, que, como eu falei, não vão se restringir às arboviroses, mas elas talvez sejam uma das principais doenças, né, que destacam a importância de atuação desses dois profissionais. Eu fiz poucos slides, enfim, mas queria falar rapidamente, focar nas arboviroses urbanas, né? Para a gente lembrar do impacto delas aqui no estado de Santa Catarina, né? Nós temos aí dengue, chikungunya e zika vírus. A dengue realmente tem sido a doença de maior impacto aqui no estado nos últimos anos, né? Em 2024 nós passamos por uma grande epidemia da doença, com mais de 340 mil casos, né? Mais de 340 óbitos, enfim. E a gente sabe que é uma doença bastante ampla, né, de espectro clínico. Então, você vai ter uma incubação de 4 a 10 dias, pode ter várias formas de risco, tem grupos de maior risco, a gente sabe que a hidratação tem um papel importante, e eu queria falar, estou falando de hidratação porque é isso, acho que mais ao final vou colocar, mas o papel dos profissionais não se restringe apenas à prevenção, né? Ou seja, eliminar o mosquito, os criadores do mosquito, orientar a população, mas também na orientação da população quanto às medidas a serem tomadas no curso da doença e no acompanhamento. Chikungunya, né? Uma outra doença transmitida pelo Aedes aegypti, com uma questão articular importante, as pessoas têm muita dor nas articulações, e que para nós é uma novidade, no sentido que dengue nós vimos uma redução em 2025, chikungunya nós vimos um aumento e registramos os primeiros óbitos de chikungunya no estado em 2025. Então, a gente sabe que é uma doença que tem potencial de impacto e potencial de impacto a longo prazo, porque a gente tem aí formas desde agudas, mas também formas crônicas da doença, onde a gente tem aí 50% dos pacientes evoluindo para essas formas crônicas. E o Zika vírus, que apesar de a gente não ter casos registrados aqui no estado desde 2016, mas a gente sabe do impacto dela, da confusão com as outras doenças, né? Um aspecto clínico, espectro clínico muito semelhante, especialmente na síndrome congênita do Zika vírus, com impacto direto em gestantes e crianças. Então, ela tem um potencial de impacto também muito grande, não só nas suas fases agudas, mas também a longo prazo. E fiz um pequeno preâmbulo, enfim, para a gente destacar que realmente essas doenças têm causado um impacto muito grande e que tem destacado a importância dessa atuação conjunta, né? E aí eu trago isso para lembrar assim, não vou focar nisso, mas essa é uma linha do tempo dos últimos 11 anos de eventos de saúde pública em Santa Catarina. Então foram vários eventos que marcaram os últimos 11 anos aqui no estado, sejam eles eventos internacionais, como foi o Zika vírus, a própria Covid-19, mas também muitos eventos que a gente teve no território estadual com impacto na saúde, desde aqueles epidemiológicos, que são esses na cor azul, mas também de desastres naturais, de desassistência, enfim. Mas o que eu queria focar é que vejam que dos últimos 11 anos, em 6 anos, nós tivemos as arboviroses urbanas com impacto na saúde da população catarinense, sejam em nível de surtos, de epidemias, ou mesmo demandando decretos de emergência de saúde pública, tanto por parte do Estado como dos municípios. Em 2024, nós tivemos mais de 90 municípios catarinenses com decretos de emergência, além do decreto estadual. Em 2025, temos novamente 9 decretos de emergência associados às arboviroses, associado também às doenças respiratórias, mas enfim, que meu foco é nas arboviroses, mas vejam que é uma doença que vem para ficar, que a gente está convivendo com ela nos últimos anos, causando um impacto importante na saúde da população catarinense, enfim, isso realça, né, a nossa atuação, seja na prevenção, mas também no enfrentamento da doença. E aí, destacar para vocês isso, né? Por que talvez seja tão premente essa atuação conjunta? É um mapa de 2014, 2019 e 2025. E eu lembro, né, que a gente discutia já em 2014, junto com a equipe da DAPS, 15, 16, essa atuação conjunta, porque a gente estava começando a ver as primeiras epidemias de dengue aqui no estado, né? Então, nós já discutíamos, fizemos vários documentos nesses anos de orientação sobre a integração dos profissionais, sobre o que cada profissional deveria estar olhando no território. Tivemos alguns documentos nacionais, tivemos pactuações em CIB falando da importância da integração desses dois profissionais, mas eu digo que isso é importante quando a gente olha para as arboviroses, porque é isso. O mapa de 2014 tínhamos 8 municípios numa condição de infestação, ou seja, que tinham a presença do mosquito Aedes aegypti, que gera um risco de transmissão.
Vejam que o mapa do meio do período já mostrava o estado mais pintado. Em 2025, a gente está falando de 182 municípios numa condição de infestação. Então, vejam que o mapa está praticamente todo pintado, ou de municípios infestados, que têm um risco de transmissão, e efetivamente muitos já com transmissão acontecendo, ou municípios que estão identificando a presença do vetor e que têm um risco de estarem infestados nos próximos meses ou anos. Então, veja que o mapa na cor branca são poucos municípios que não detectam a presença do mosquito, a maior parte está detectando numa condição de infestação. Então, é uma doença que a gente veio para ficar e que a gente tem que aprender a conviver com ela, enfim, mas isso mostra que temos aí muitas ações a serem realizadas considerando esse mapa, né? Ou seja, a presença do mosquito tem sido uma constante aqui no estado, né? Temos uma mudança do perfil entomológico, ou seja, da presença do mosquito Aedes aegypti, e essa mudança é que tem ocasionado, né, realmente a transmissão das doenças aqui em Santa Catarina. E aí, só para mostrar, junto com esse aumento dos mosquitos, você tem um aumento importante das doenças, né? E aí, claro, no primeiro gráfico aqui, mas só para vocês em azul, são os casos de dengue. Então vejam que há esse aumento. Desde 2015 nós temos as primeiras epidemias, mas com magnitude realmente importante nos últimos 5 anos. Então, aquilo que falei, em 2024, mais de 300 mil casos. Infelizmente, junto com os casos vieram os óbitos. E a gente sabe que boa parte dos óbitos, sabe com base nas investigações que são realizadas, são pessoas que tiveram condutas inadequadas no curso da doença, né? Ou seja, classificação de risco inadequada, falta de orientação de hidratação, não atenção a sinais de alarme, enfim, né? Que a gente poderia estar fazendo isso no dia a dia, e isso traz um número importante de óbitos. E apesar de no primeiro gráfico ter chikungunya e zika, mas vejam que pela magnitude de dengue elas não aparecem, então eu tirei dengue do gráfico, que é o que aparece no segundo gráfico, mas mostrando que nós temos Zika aqui no estado, embora confirmado laboratorialmente apenas em 2016, aqui a gente está falando de casos prováveis e que estão no banco de dados, mas laboratorialmente Zika apenas em 2016, mas chikungunya também presente durante todo esse período, aumentando nos últimos anos e aumentando com transmissão local, né? A gente viu durante muitos anos casos vindo de fora e agora realmente com uma transmissão bastante localizada, uma transmissão local acontecendo no âmbito do território catarinense. Mas só para mostrar que tem esse aumento importante, muito associado ao que a gente viu no slide anterior, né, do mapa da presença do mosquito Aedes aegypti. E aí, muito rapidamente, mas queria trazer nos próximos 3 slides, né? Esse é um gráfico de dengue que, apesar de ter muita informação, mas eu queria destacar alguns pontos importantes nela. Então, esse é o nosso gráfico de dengue por início início dos sintomas, de semana epidemiológica de início de sintomas, de 23 a 25. Então, em azul foi o que aconteceu em 23, em vermelho em 24 e em verde é o que aconteceu em 25. O primeiro ponto é isso, que nós temos uma redução importante dos casos em 2025. Vejam que o verde quase não aparece no mapa. Mas, de qualquer forma, ainda estamos falando de quase 25 mil casos notificados em 2025. Então, a doença não deixou de existir. Ela não teve o mesmo impacto no âmbito de estado, mas muitos municípios foram impactados ainda em 2025. Mas eu queria olhar um pouco o que aconteceu em 2024 e destacar isso. Quando a gente fala de arboviroses, a gente tem isso, transmissões muito rápidas, num curto espaço de tempo, que sobrecarregam todo o sistema de saúde. Então vejam que a gente levou 6 semanas para chegar a 10 mil casos, mas com 4 semanas a gente já estava em 50 mil casos, e com 12 semanas em 100 mil casos. Então a gente está falando que de janeiro até início de março, nós já tínhamos 100 mil casos de dengue. E aí vejam que esse número vai dobrando a cada 3 ou 4 semanas. Então, durante mais 3 semanas estava em 200 mil, com mais 4 em 300 mil. E se a gente olha para número de semanas com quase 30 mil casos, nós temos aí 3 semanas, né? 2 semanas com 30 mil casos. Então, a gente está falando que em 14 dias, a gente teve no mínimo 60 mil pessoas, porque a gente está falando de casos notificados, que procuraram serviço de saúde, 60 mil pessoas que buscaram um serviço de saúde no estado, com uma rotina que não parou. Todas as demais doenças continuavam, todas as demandas continuavam, então o impacto da doença é muito grande. Você tem muitos casos acontecendo num curto espaço de tempo, isso sobrecarrega muito, seja vigilância, seja laboratório, seja assistência em saúde, e eu trago isso para mostrar a importância da atuação de todos os profissionais, diante de uma situação como essa, que começa no enfrentamento, na preparação para evitar isso, mas também durante esses períodos, justamente para diminuir o impacto da doença, especialmente mortalidade.
Ali tem alguns dados só para mostrando, mas muitas semanas com aumento da curva, essa curva estabiliza no alto, enfim, e depois entra em uma redução. E aí, claro, só sinalizando as datas, mas talvez eu queria destacar, a principal informação é essa, né? O grande impacto que a gente tem numa transmissão importante de dengue, mas a gente poderia estar falando aqui de chikungunya ou de zika vírus em todo o sistema de saúde. E aí, rapidamente, dengue 2025, então lembrando que a gente consegue aquilo que aparecia no gráfico anterior, né? Há uma redução importante do número de casos que estão em vermelho. A gente tem, esse é um painel público, vou passar o link mais à frente, mas a gente consegue ver onde é que os casos estão localizados, olhando o mapa de Santa Catarina. Temos esse ano 19 óbitos, 4 em investigação, e destacar ali nesse círculo em vermelho que a gente começa a ver um aumento, né? Então a gente começa a ver uma condição climática favorável no estado novamente, as temperaturas já aumentaram, as chuvas já estão mais frequentes, isso já está refletindo nas notificações, então acho que fica um alerta, né, para a gente acompanhar, já que podemos ver um aumento nas próximas semanas. Dengue diminuiu, chikungunya aumentou, né? Então veja que esse é o gráfico de 25, então o chikungunya teve muito mais casos do que ano passado, né? No mapa a gente também consegue ver a distribuição desses casos, especialmente na região oeste, o município de Xanxerê foi bastante impactado, nós tivemos transmissão em todas as regiões de saúde, também começando a ver esse aumento, né? A condição climática impacta diretamente na situação dessas doenças aqui no estado. E aí, acho que um ponto principal, e aí é importante destacar, nós acabamos de pactuar isso em CIB, que são as diretrizes estaduais para prevenção e controle das arboviroses urbanas. É um documento que a gente já tem aqui no estado há pelo menos 10 anos, né? Ele sempre é discutido em CIB, ou seja, uma pactuação conjunta do estado com os municípios, é uma referência para as ações de vigilância e controle vetorial, com base na realidade do município. Talvez a grande novidade desse ano é que ele traz a possibilidade de novas estratégias e tecnologias, como aconteceu no âmbito nacional, mas a gente estava discutindo esse documento bem no momento que a gente também teve a publicação das diretrizes para integração entre os ACES e ACS. E a gente buscou incorporar isso já nas diretrizes estaduais. Então a gente trouxe dentro dessas diretrizes, e aí tem o link ali embaixo, mas realmente das atribuições dos dois profissionais diante das arboviroses urbanas e colocando pontos de intersecção que servem tanto para os dois, como pontos de atribuições específicas, mas mostrando como esses profissionais têm essa atuação conjunta importante que começa na preparação, na prevenção, ou seja, orientação das pessoas quanto aos locais de reprodução do mosquito, sinalização, por exemplo, de equipes de ACS aos ACS sobre alguma ação específica ser feita em imóveis que têm uma situação mais complexa, mas também no monitoramento do território, no sentido de identificar casos suspeitos, orientar as pessoas sobre as condutas de atendimento, orientação sobre hidratação, sobre monitoramento, sobre presença de sinais de alarme. Né? Os agentes têm um papel importante também, que a gente, às vezes a gente acaba direcionando apenas para o controle vetorial, mas que também é importante no acompanhamento da situação de saúde da população e nas orientações das condutas a serem adotadas diante de uma suspeita da doença. E vejam que eu não estou falando aqui que a gente dá diagnóstico, não é o objetivo dos profissionais dar o diagnóstico de dengue ou não, mas lembrando que dengue se faz, a suspeita de dengue já demanda algumas ações. Então a gente não quer fazer diagnóstico, mas a gente quer dizer que as pessoas, olha, estou me sentindo muito mal, estou com febre, estou com dores no corpo, enfim, qual é a orientação, o que, que eu faço? Olha, procurar um serviço de saúde, sabe? Fazer o contato com a equipe de saúde, isso é importante, porque ajuda na redução de casos graves, né? Enfim, impacta na saúde da população. E aí, para finalizar, mas eu queria, já que a gente está com um público muito grande, isso é super interessante ver a adesão dos profissionais, né, Ângela, nessas discussões, mas aproveitar isso e lembrar que tudo que eu falei aqui tem muitos painéis públicos disponíveis. Nós temos na Secretaria de Estado da Saúde o CIEGES, né, que é um centro que integra todas essas informações, não só da vigilância, tem vários painéis também da atenção primária em saúde, das salas de situação, da atenção especializada, enfim. Então, eu quero saber qual é a situação das arboviroses do meu município. É só entrar lá, dá para filtrar por município, dá para filtrar por ano, enfim, vocês conseguem exatamente qual é o perfil de saúde da população. Claro que de algumas doenças e agravos, nem todas ainda há informação disponível, mas quando a gente fala de arboviroses, essa informação está lá disponível. Muitas das informações que eu trouxe aqui estavam disponíveis lá. Além disso, lembrar que nós temos muitas capacitações disponíveis, inclusive
via saúde digital, né? Trouxe até o link de uma que a gente fez aí ano passado, mas teve várias outras e que também estão disponíveis no nosso YouTube. Então a gente tem desde discussões sobre plano de contingência, sobre diagnóstico, sobre manejo, sobre enfrentamento das arboviroses, enfim, então tem uma vasta literatura, né, produzida por nós que está disponível para consulta, enfim, então trouxe aqui o link, só a fotinho de algumas delas para que vocês saibam que tem muita disponibilidade de material disponível para consulta e para consumo de vocês. A gente faz material para isso, para que vocês possam consultar, possam avaliar, né? E é bem interessante que esses materiais que ficam gravados permitem isso. Olha, não vou conseguir ver naquela hora, mas eu posso ver depois, posso ver em outro momento, posso ver com a equipe. Isso é importante. Né? E aí, para concluir a minha fala, mas é isso. Acho que temos desafios importantes quando a gente fala de enfrentamento das arboviroses. Acho que a gente tem alguns eixos principais, né, no enfrentamento delas e que os profissionais, sejam os ACS têm papel importante, seja no controle integrado de vetores, que começa com a orientação da população, com as ações realizadas localmente, com as mobilizações, com a integração entre os profissionais, mas também com a vigilância epidemiológica, né? Muitas vezes, como eu falei, a pessoa não procurou o serviço de saúde, mas ele falou para o agente comunitário. Isso é vigilância também, é repassar essa informação para a equipe de saúde, para que isso acende um alerta que pode estar acontecendo transmissão, né? É fazer o monitoramento dessas pessoas, é fazer as investigações quando indicada, capacitação dos profissionais, né? Acho que isso é um ponto importante, acho que isso serve, esses momentos servem para isso também, né? Para a gente discutir classificação de risco, para discutir hidratação, enfim, organização dos serviços de saúde, né? Que acho que extrapola só esses profissionais, é uma organização da rede, mas isso é importante, né? Para a gente estar fazendo esse enfrentamento. Então, acho que são desafios, mas que certamente a gente olhando para esses eixos, a gente consegue fazer uma preparação para os períodos de maior transmissibilidade, mas também nos auxiliando por passar por esses momentos, né, tentando diminuir o impacto da doença. E aí, era meu último slide, mas queria, claro que minha fala está muito focada nas arboviroses, trazendo isso como exemplo. Acho que é uma doença que a gente consegue, ou que coloca premência a necessidade de atuação desses profissionais. Né? Acho que durante muitos anos, e a gente enfrenta isso hoje, ainda a gente escuta, né? Mas isso eu não faço porque isso é papel da CE. Mas isso eu não faço porque é papel da CS, enfim. Né? Então, acho que é mostrar que o cenário mostra que mais do que nunca essa integração é necessária. Né? E aí eu trouxe as arboviroses como exemplo, sabendo do impacto da doença, sabendo como é importante essa integração no território, e aí não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que é olhar para o território, entender a situação, entender o diagnóstico, pensar atuações conjuntas, mas acho que isso precisa acontecer, né? Porque tivemos um ano um pouco mais tranquilo com dengue, não com chikungunya, talvez no próximo ano não seja isso, e acho que se a Ângela trouxe um ponto importante, a integração precisa acontecer no planejamento das ações já, não dá para integrar só quando a coisa já está acontecendo, então é realmente sentar enquanto equipe, pensar a atuação conjunta, enfim, acho que o José Odes vai trazer isso, né? O manual do Ministério vem muito nesse sentido, mostrando as ações que podem ser integradas, mostrando o que cada profissional pode estar fazendo, e acho que aqui a gente traz como exemplo realmente as arboviroses. Então, acho que de minha fala era isso, queria agradecer o espaço mais uma vez, e aí no final a gente volta para estar discutindo mais um pouco o tema e ouvindo as dúvidas e questionamentos. Obrigado. José Eudes, eu vou te colocar como apresentador, e aí já vou colocar a sua apresentação aqui também, para que você possa dar seguimento. Só um momento. Enquanto a apresentação vai chegando aí, perfeito. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Acho que essas ações e parabenizar, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, pelo convite, e agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente pensar sempre em estratégias, né, de qualificação dos nossos trabalhadores na rede é super importante. E cada vez mais, né, a ferramenta de teleeducação é importante, é uma ferramenta importante para ajudar nesse processo de qualificação dos nossos trabalhadores. Fica fácil depois dessa fala que a Ângela trouxe, que o João Augusto trouxe, entrar no debate. Né? Acho que é uma discussão bacana. Gosto muito de discutir esse papel de integração entre vigilância e saúde e atenção primária.
venho de equipe, né, antes de estar aqui dentro do Ministério da Saúde, aqui, assumindo o Departamento de Estratégias Políticas de Saúde Comunitária, estava numa equipe de saúde da família, aqui no Distrito Federal, e sei o quanto é difícil mesmo, né, mas premente cada vez mais a gente avançar nessa discussão da integração da atenção e vigilância, né? A gente acha que a pandemia da Covid foi um grande exemplo para a gente, o quanto a gente ganha potência quando essas duas áreas, né, assistência e vigilância, elas trabalham juntas. A gente viu qual foi a grande capacidade de resposta que a gente conseguiu fazer em conjunto, né, em termos de organização das nossas ações. E cada vez mais a gente está sendo desafiado, né? Desde a questão das arboviroses, que é um problema crônico, né, e que é necessário um trabalho conjunto das duas áreas, a outras questões que sempre vão estar aparecendo, né? Toda a questão relacionada a mudanças climáticas, não só olhando né, esse aumento que impacta, por exemplo, no aumento de casos de arbovirose na região sul, que tradicionalmente era um território que a gente não tinha tantos casos presentes, mas também de outras questões que eles trazem, que vão trazer da discussão de mudanças climáticas, né? Cada vez mais a gente tem visto eventos extremos de cheias, de ventanias, de estiagem, de queimadas, né? E isso significa a gente trazer todo o conhecimento, toda a inteligência que a vigilância traz, na capacidade da gente pensar e organizar nossas ações, como também a gente repensar a forma como os nossos serviços estão organizados para dar conta dessas necessidades que a população traz. Aqui, né, a nível federal, a gente tem feito um diálogo muito intenso entre a Secretaria de Atenção Primária, a Secretaria de Atenção Especializada e a Secretaria de Vigilância e Ambiente, né, as três secretarias a gente tem trabalhado intensamente. Esse período da pandemia de 24, que foi um período crítico para a gente como um todo, acelerou muito isso, foi um dos motivos que acelerou essa discussão da gente trabalhar nesse documento da integração do agente comunitário e do agente de combate a endemias, né, para a gente cada vez mais estar trazendo ferramentas de aproximação entre essas categorias. As arboviroses, né, é um caso concreto que nos ajuda a pensar nesse processo de organização, mas também tem várias outras questões, né, relacionadas a zoonoses, né, a questão ambiental, que a gente precisa estar cada vez mais traçando essas estratégias de enfrentamento em conjunto. A gente sabe, né, o papel que o agente comunitário tem quando foi pensado há 34 anos atrás, a estratégia do agente comunitário em saúde, o quanto é fundamental para a gente ter hoje como a atenção primária está organizada, né? Começou lá com o programa do agente comunitário e o enfermeiro nos territórios, depois foram agregando outras categorias profissionais, sabendo que esse papel de estar presente no território, ele fortalece vínculos, ele tem a capacidade de identificar riscos, não só riscos relacionados aos riscos biológicos, mas riscos ambientais, comunitários desse território, aonde as equipes têm como locus de atuação enquanto atenção primária, né? Acho que a Ângela foi feliz quando fala do quanto as nossas equipes elas começaram a ir para dentro dos nossos serviços, né? Perdendo a capacidade de entender e explicar esse território, que é um lugar que nos caracteriza enquanto ponto de atenção, né? A atenção primária, dentro das suas diretrizes, tem o território como locus de atuação, né? A unidade básica é um lugar de referência, mas é o território que nos traz a informação, né, como essas pessoas vivem, interagem, e pode ser promotor de saúde, mas também pode ser um lugar que pode facilitar a prevalência de determinados agravos. Então, a gente tem feito um movimento intenso de debate com os municípios, com as secretarias estaduais, com os COSEMES, da gente retomar essa característica nossa da atenção primária, que é ter o território como locus de atuação e entender e compreender como é que estão as pessoas para dentro desse território. Quando a gente fala dos agentes comunitários, né, a gente sabe da quantidade que a gente tem, olhando toda a estratégia de saúde da família. A gente está falando aí de mais de 200 mil trabalhadores, né, profissionais de saúde, que são os agentes comunitários olhando, distribuídos nas nossas equipes. Nós temos hoje também uma capilaridade da atenção primária para dentro dos territórios. Quando a gente olha os 3 níveis de atenção,
a atenção primária é aquele que vai estar presente em cada um dos 5.571 municípios brasileiros, né? A gente nem sempre vai ter uma unidade de pronto atendimento, um CAPS, um hospital, mas sempre uma unidade básica de saúde vai ter com uma equipe de atenção primária dentro desse território. E grande maioria dessas unidades básicas vão ter uma equipe de saúde da família e o agente comunitário integrado a essa equipe nesse território. Então, a gente sabe da capilaridade que a gente consegue chegar em cada um desses territórios. Ainda tem lugares que têm vazios assistenciais, que é importante que a gente avance ainda na implementação dessas equipes. E aí tem um ponto, né, destacando mais uma questão importante que a Ângela trouxe, que foi quando a Política Nacional de Atenção Básica foi revisada em 2017, ela traz essa possibilidade de ter uma quantidade mínima de somente um agente comunitário por equipe. Isso é um desafio que a gente tem feito um debate, da gente iniciar uma revisão e rever essa questão, que a gente sabe da importância desse trabalhador, olhando todas as ações para dentro desse território, né? Temos feito um processo já há alguns anos de qualificação, tanto dos agentes comunitários de saúde, como dos agentes de combate às endemias, por meio do programa Saúde com a Gente, de qualificação das ações, e cada vez mais discutindo esse trabalho em conjunto desses dois profissionais, né? De olhar esse território com um olhar mais comum. A gente sabe que há uma divergência quando a gente olha o mapa de território do agente comunitário e do agente de combate à endemia, mas que, ao mesmo tempo, eles se complementam nessa ação, né? E esse curso tem sido um motivo importante que a gente consiga dialogar e debater cada vez mais essa aproximação entre esses dois profissionais. Aqui é só um mapa geral a nível nacional, olhando a cobertura populacional dos agentes comunitários no país. A gente sabe que ainda existe um desafio importante de avançar, né, em números de agentes comunitários na região sul e sudeste, né, alguns estados ali do centro-oeste e, né, com menos intensidade no norte também, mas grande maioria dos municípios do sul e sudeste ainda são territórios, principalmente ali o território do município de São Paulo, ainda são desafios grandes, né, que a gente precisa avançar em termos de cobertura populacional desses agentes comunitários para dentro desses territórios. E qual é a grande importância, né, que a gente sabe desse processo de integração entre vigilância em saúde e atenção primária à saúde, ou olhando a assistência como um todo, né? Desde as primeiras políticas nacionais de atenção básica, né, a primeira foi publicada em 2006, ela passou por 2 revisões, uma em 2011 e outra em 2017, que ela traz, né, a importância e o reconhecimento da integração entre o agente de combate a endemias e o agente comunitário em saúde, sabendo que se eu quero discutir uma integralidade do cuidado e um cuidado ao longo da vida das pessoas, né, ao longo do tempo dessas pessoas no território, é fundamental trazer esses dois olhares para esse processo de cuidado. Então, assim, quando a gente olha o arcabouço legal, né, normativo, a gente já tem isso desde 2006 na Política Nacional de Atenção Básica. A gente sabe que a atenção primária ela tem um papel de um cuidado contínuo das pessoas para dentro desse território, né? Então, a importância da gente olhar, cadastrar as pessoas e acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, trazendo, né, como grande parte do esforço da atuação das equipes, ações de promoção e prevenção à saúde, né? A gente sabe que cada vez mais, a cada ano que passa, a nossa população ela tem uma taxa de envelhecimento crescente, e a gente tem que estar trabalhando essas ferramentas de promoção e prevenção para que tenhamos uma população tendo um envelhecimento maior, mais prolongado, mas com qualidade de vida. A gente quer que as pessoas tenham, né, vivam mais, mas também vivam com qualidade. E pensar nas ações de promoção e prevenção é fundamental desde o início da vida, na verdade, desde a gestação, né, de prevenir agravos no período gestacional, e ao longo de todo o ciclo de vida. E a atenção primária tem esse papel, né, de fazer esse cuidado continuado, né, esse olhar amplo e contínuo para as pessoas dentro do seu território. Além disso, a gente sabe do papel fundamental que a vigilância traz na capacidade de análise e de interpretação de informação, além de conseguir apontar, antes que a gente tenha uma ocorrência intensa, né, de possibilidades que a gente consiga mitigar esses riscos para dentro do território, né? A vigilância ela é uma área que se constituiu muito mais antiga que a atenção primária à saúde no nosso país. Ela
carrega e contribui com várias ferramentas para nos ajudar e apoiar na mitigação de riscos, não só riscos ambientais, mas riscos à saúde, e a gente precisa juntar, né, esses dois saberes fundamentais para realmente ter um olhar integral de cuidado para as pessoas para dentro desse território. Por isso, a integração vai nos permitir ter um diagnóstico mais preciso dessas ações no território, vai apoiar nas ações de planejamento, que tem que ser integradas entre esses dois olhares, e as ações para dentro desse território, não só no cuidado individual, né, da pessoa como um todo, mas também olhando esse território, olhando os principais determinantes sociais, ambientais e epidemiológicos. Quando a gente fez uma discussão de revisitar e trazer os princípios, resgatar os princípios da atenção primária por meio da mudança do financiamento, a discussão do território, né, ele foi crucial para que a gente mudasse todo o debate que a gente vinha construindo até antes de 22, né, de ter o acompanhamento das pessoas, né, o cadastro é fundamental, porque ele nos traz informação demográfica, socioeconômica, de cada pessoa que mora, reside nesse território de responsabilidade da equipe, e o agente comunitário tem um papel importante nisso, mas também precisa trabalhar o território, conhecer a característica daquele domicílio, entender aonde esse domicílio está situado, né, que características desse território contribuem para trazer fatores que protejam a saúde das pessoas ou identificar situações de risco à saúde que está presente nesse território, para que a equipe consiga planejar e ofertar cuidado de acordo com a característica desse território. A gente não pode pensar numa ação homogênea, né, de diretrizes ou de linhas de ação que não dialoguem com a característica desse território. Então, fazer cadastro, fazer um diagnóstico territorial é fundamental para que as ações de cuidado eles dialoguem com as necessidades das pessoas para dentro desse território. E, além disso, é preciso garantir meios de acompanhamento para as pessoas dentro desse território, né? A equipe precisa cadastrar, mas mais que isso, cuidar, acompanhar, conhecer essas pessoas dentro desse território. Essas foram mudanças importantes que a gente vem dialogando com cada município e temos intensificado agora com alguns seminários, que a gente está chamando de seminários da PS nos territórios, trazendo aí, né, as secretarias estaduais, os COSEMES e os municípios para esse debate e pensar nessas estratégias em como é que a gente avança nas nossas práticas de cuidado, considerando as especificidades de cada um desses territórios. Quando a gente olha, né, o papel que tem do ACE e o ACS nesse processo de cuidado, a gente tem o agente comunitário ali fazendo esse elo entre comunidade e equipe, e cada vez mais queremos que as equipes façam visitas domiciliares, que os agentes intensifiquem suas visitas domiciliares e as equipes façam atendimentos em municípios, considerando as condições sociais e epidemiológicas para dentro desse território, e também uma outra característica que é nossa da atenção primária, que é a mobilização social, né? A gente sabe o desafio que é a gente trabalhar com saúde, mas se não pensarmos em como trazer a comunidade, trazer as pessoas daquele território também para as ações de saúde, desde o autocuidado, a identificação de risco, a participar das ações de educação e saúde que a equipe propõe, a gente ganha muita potência nesse processo, né? E o agente comunitário, o agente de combate à endemia, que tem ali, né, como central de sua atuação a vigilância ambiental, o controle de vetores, a identificação de riscos sanitários, isso são informações que, olhando para dentro desse território, eles se complementam e se adicionam, né? Então, trazer esse saber que esses dois atores têm, né, do agente comunitário ali olhando as condições sociais e epidemiológicas, de mobilização da comunidade, e o agente comunitário de combate à endemia, com o olhar de vigilância ambiental, identificação de risco sanitário, a gente consegue pensar no cuidado mais integrado, efetivo e territorializado para as pessoas que moram dentro desse território, né? De trazer a especificidade do cuidado para dentro desse território. Quando a gente olha as atribuições, né, olhando de um jeito mais integrado do agente, entre esses dois agentes, a gente sabe que várias ações são específicas, mas comuns entre eles.
né? E a gente pode agrupar essas ações em 5 grandes blocos de compartilhamento entre esses dois profissionais, né? Vigilância e identificação de risco à saúde. O agente comunitário ele tem ali um diagnóstico amplo desse território por meio do seu cadastro domiciliar e territorial, além das informações, né, das pessoas que vivem nesse território por meio do cadastro individual que ele preenche, né, que a equipe preenche das pessoas que estão sendo acompanhadas. A gente tem hoje, né, uma grande base de dados sistematizada a partir dos atendimentos que as equipes realizam para dentro desse território, que nos permite trazer uma informação sobre as principais condições e agravos que estão sendo atendidos ou que tem sido acometida aquela comunidade, né? Quando a gente olha a grande base de dados que a atenção primária tem por meio do CIAPS, hoje, né, o Sistema de Informação para a Atenção Primária, o antigo CISAB, a gente tem um mega banco de dados que nos permite pensar em estratégias de acordo com o perfil epidemiológico ou de agravos que tenha acometido esse território. E, a partir daí, a gente pensar em ações de promoção à saúde, né? Identificar quais são as principais condições de agravos dentro daquela comunidade e pensar ações mais direcionadas para essas principais questões que essa comunidade tem sido atingida, né? Então, ampliar o nosso olhar, não só de um olhar mais genérico, mas um olhar específico de acordo com as condições de cada território. Isso nos ajuda a pensar em estratégias de mitigação de risco e as ações preventivas, né, desde um diagnóstico desse território a possibilidade de ocorrência, né, de determinados agravos dentro desse território. E também, né, trazer a comunidade, né, para essas ações, pensando atividades de educação comunitária e mobilização social, para que a gente também trabalhe em conjunto com as pessoas para dentro desse território, que elas tenham capacidade de entender a situação a qual ela reside ou que ela convive ali dentro desse território, e também trazer a responsabilização, né, em conjunto com a equipe dessas ações, né? A gente sabe que na saúde a gente sempre tem um desafio de trabalhar com essas necessidades, condições e agravos, que elas são dinâmicas, elas vão mudar ao longo do tempo, né? A gente na saúde nunca vai ter momentos de tranquilidade, né? São sempre momentos que a gente tem que estar atento, vigilante, né? Se prevenindo e pensando na mitigação de possíveis riscos que podem estar acontecendo, né? Desde condições agudas, como condições crônicas ao longo do tempo que a gente tem que estar organizando e trazendo a comunidade para dentro desse processo de mobilização social. Desafios que a gente tem olhando essa atuação integrada, né? Acho que são questões que nos caracterizam enquanto rede, né? São situações comuns quando a gente olha os territórios. Então, a gente sabe que há uma grande dificuldade de articulação entre as áreas, né? Entre as coordenações, assistência, atenção primária e vigilância, né? Que a gente precisa cada vez mais pensar, né, nas ações de planejamento, nas ações de programação ou de educação e promoção à saúde em conjunto, né? Então, isso parte do início do planejamento, como vocês colocaram, né? A gente precisa pensar, né, e nos organizar para esse processo. Pela atenção primária, a gente está fazendo um debate, inclusive olhando a organização, né, e as necessidades das equipes pensarem numa qualificação da gente organizar a agenda e disponibilidade da carga horária dos nossos trabalhadores, para ele ter uma reserva de horário para a educação continuada, e isso também servir também como espaço protegido para as ações de planejamento, de pensar as intervenções para cada um dos seus territórios. Outro desafio que a gente tem, que são os territórios com atuação distinta, né? A gente sabe a abrangência da atuação do território do agente de combate a endemias, ele extrapola o território da microárea do agente comunitário de saúde, mas isso pode ser, né, não deveria ser um empecilho, pensando se a gente consegue estabelecer mecanismos de conversa e comunicação entre esses dois atores. Outro desafio é ter, né, uma definição clara dos papéis, das atribuições comuns entre esses dois, né, entre esses dois trabalhadores, e as diretrizes ela vem no caminho da gente tentar minimizar, né, essa definição das atribuições entre esses dois atores dentro do território.
Também sabemos que é um grande desafio pensar nos fluxos intra e intersetoriais, né? A gente sabe que o trabalho em saúde ele exige uma atuação de comunicação entre os setores na área da saúde, mas também uma necessidade de articulação entre outros setores, né? Quando a gente olha, por exemplo, trazendo o exemplo das arboviroses, em um determinado território onde eu posso ter acúmulo de lixo, eu preciso mobilizar, né, não só a área da saúde, mas órgãos ligados à limpeza urbana, à vigilância ambiental, né, outros órgãos para poder ter uma intervenção mais efetiva para dentro desse território. Também a gente precisa planejar, né? Quando a gente fala de integração, a gente precisa ter um planejamento, e esse planejamento tem que ser construído em conjunto, construído, acompanhado, monitorado e avaliado em conjunto. Então a gente precisa construir estratégias para esse processo de integração, né? A gente sabe que não é só juntar os profissionais das duas áreas e dizer que agora a gente vai começar integrado. A gente precisa ter ferramentas que nos auxiliem, né, em pensar essas estratégias para a integração. Temos diferentes características dos nossos trabalhadores, né, de diferentes formações, e precisamos pensar em estratégias para essa integração ocorra realmente, de fato, em cada um desses territórios. E isso vai passar pela necessidade da gente reorganizar o processo de trabalho das equipes. As equipes precisam se dedicar um tempo, né, para poder fazer esse processo de integração. A gente precisa olhar, planejar, reavaliar, ver quais estratégias funcionaram, quais são aquelas estratégias que vão precisar ser repensadas, né? Ele demanda um tempo e a gente ir experimentando a melhor maneira que vai funcionar em cada um dos territórios. As demandas relacionadas a essa integração, a gente tem alguns temas em comuns, a arbovirose é um desses temas em comuns, né? Não tem hoje como falar, não tem hoje como a gente não discutir em conjunto a questão das mudanças climáticas para dentro desses territórios, né? E, a depender de cada território, a gente vai ter características também ali que ajudam nesse diálogo, né? A região da Amazônia Legal, por exemplo, o debate sobre malária, regiões do Cerrado, onde a gente tem a questão das queimadas como uma atuação importante. Então, de repensar esse processo de organização do processo de trabalho de acordo com a característica de cada um desses territórios. Para isso, né, a gente precisa realmente pensar em estratégias que ajudem nesse processo de integração da organização do processo de trabalho entre as duas áreas, né? Então, a gente passa pelo planejamento conjunto, né, tanto das ações clínicas, ambientais e sanitárias para dentro desse território. Quando a gente olha numa situação de arbovirose, por exemplo, que eu vou precisar pensar em manter o meu serviço e, ao mesmo tempo, ter um fluxo, né, diferente para as pessoas com suspeita de arboviroses, e essa atuação de comunicação com a sociedade, essa atuação de comunicação com os moradores desse território, ele tem que ser conjunto, ele precisa ser conjunto entre as duas áreas, né? Tanto olhando a organização do serviço para que o agente de combate a endemias, o supervisor de campo, saibam como aquela unidade básica está funcionando, né, com a mudança da dinâmica dela em função da situação que ela vive, como também a equipe de saúde da família, a equipe de atenção primária também saber, né, as ações que a equipe de campo está atuando, né, fazendo em conjunto essas atividades pactuadas entre as duas áreas. Também a gente precisa institucionalizar essas ações, né? A gente precisa trazer para dentro dos nossos instrumentos de planejamento na área da saúde, né, essas ações também formalizadas. Isso nos dá um suporte grande e nos ajuda, inclusive, na comunicação com a sociedade, né? Então, precisa que essas ações elas estejam presentes nos planos de saúde, nas nossas leis orçamentárias, e aí, quando a gente olha, né, os planos, sejam os planos municipais, estaduais e os planos nacionais, né, isso sinaliza para os trabalhadores também um compromisso da gestão em termos de proposta de ação conjunta. Precisamos olhar para esse lugar de atuação, que é o território, que ele aconteça realmente de um jeito compartilhado, né, olhando o território como grande mobilizador e como grande integrador dessas ações entre vigilância em saúde e atenção primária em saúde, né, e assistência à saúde. É o território o lugar onde a gente promove esse encontro, é o território que é vivo, que é dinâmico,
que traz as informações necessárias para o trabalho das equipes. Né? A gente não pode partir do olhar, né, de um olhar externo para planejar as ações. A gente tem que entender e reconhecer que é o território que vai definir quais são as ações importantes que tanto a equipe de vigilância em saúde como de atenção primária precisam executar para dar conta dessas demandas que chegam desse território. Para isso, a gente precisa fazer um mapeamento territorial colaborativo, né, utilizar as informações que tanto a área de vigilância já coleta com certa regularidade, como também as informações que a atenção primária à saúde já coleta com certa regularidade. Né? Então, trazer essas informações em conjunto para ter um planejamento, pensar em estratégias de governança, né, de reuniões, de pensar o monitoramento dessas ações em cada um desses territórios. E também, né, educação permanente, que é fundamental a gente olhar, né, e sempre estar identificando necessidades de diálogo e de qualificação dos nossos trabalhadores, né, e olhando a partir do cotidiano, né, que vão aparecendo nesse contato com esse território. Algumas estratégias que a gente tem pensado, né, a nível nacional, né, mais macro, em termos de formação e qualificação desses trabalhadores, é o programa Mais Saúde com a Gente, né, inicialmente o programa Saúde com a Gente formou 180 mil trabalhadores, agora a gente tem uma nova turma como o programa Mais Saúde com a Gente, com quase 200 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia sendo qualificados em conjunto, né, que isso é uma ferramenta importante dessa aproximação. Também temos trabalhado junto às escolas de saúde pública, né, em estratégias de formação técnica compartilhada, tanto né, entre agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Né, de pensar que são dois atores que têm muita similaridade, que nas formações técnicas precisam estar casados também, precisam estar juntos nesse processo formativo, para cada vez mais um entender e compartilhar o que cada um executa dentro desses territórios. Além, né, do ACS e do ACE, a gente tem que trazer também o conjunto de trabalhadores que compõem a vigilância em saúde, a atenção primária à saúde, para esses processos de formação e pensar o planejamento das ações em conjunto. Né? O médico de família, a enfermeira de família e comunidade, o técnico de enfermagem da unidade precisa conhecer e também discutir com o supervisor de campo, com o ACE, né, as ações em conjunto, ações para dentro desse território. Não são ações desvinculadas ou separadas, mas um planejamento efetivo, colaborativo e conjunto entre essas duas áreas de atuação. Além disso, né, precisamos cada vez mais avançar em estratégias que desenvolvam competências colaborativas e interdisciplinares. Esse é um desafio grande também, que a gente sabe que a nossa formação enquanto profissional de saúde, a gente tem uma formação mais fragmentada, né, a gente não tem uma formação colaborativa e interdisciplinar entre as diferentes categorias profissionais na área da saúde. Muitas dessas formações a gente acaba vivenciando quando a gente já está inserido num serviço de saúde, né? Muitas secretarias municipais ou secretarias estaduais que pensam nessas formações interdisciplinares, e a gente precisa cada vez mais incentivar, sabendo que esse ainda é um desafio que a gente precisa olhar para a graduação, a nossa formação de graduação, que ainda são muito fragmentadas e pouco colaborativa e interdisciplinar. Né, aqui está o QR Code, né, das diretrizes nacionais que a gente publicou, lançou esse ano. Né, a gente quer cada vez mais incentivar que as pessoas acessem, leiam, debatam, tragam, inclusive, pontos importantes que a gente precisa aprimorar. Né, essa é uma primeira versão, a gente sabe que sempre há questões importantes que a gente vai precisar ir aprimorando ao longo do tempo. Queremos ouvir, né, as secretarias estaduais, os municípios, as secretarias municipais, os profissionais, os trabalhadores, né, de pontos importantes onde a gente precisa cada vez mais avançar nessa integração entre o ACE e o ACS, né, para ter esse território em comum e pensar nesse processo de trabalho cada vez mais integrado. Tá? Então, é importante baixar, acessar o documento, ler e trazer também para a gente, né, pontos onde a gente precisa aprimorar esse documento e pensar também em outros documentos para auxiliar nesse processo de integração entre esses dois trabalhadores.
Bom, de uma forma geral, era isso. Mais uma vez, agradecer o convite da equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. É muito bacana. Acho que as perguntas também ajudam bastante, né, a estar esclarecendo questões. O pessoal aí que está fazendo a mediação do chat, olhando aí as questões, nos auxilia bastante agora para que a gente possa aí estar esclarecendo cada vez mais essas questões. José Eudes, muito obrigado pela sua fala. Ângela, o João também. A gente teve, computamos até o momento 1.120 registros de presença. No YouTube, a gente está com mais de 1.000 pessoas conectadas de forma simultânea. Muitos comentários no chat, muita gente agradecendo a fala e algumas perguntas e comentários que eu vou trazer para vocês agora também, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Mas, de qualquer forma, quero já antecipar aqui meu agradecimento por vocês, pelas falas e por oportunizar esse momento. Muitos agentes comunitários, muitas equipes inteiras participando da web, né, em conjunto, o pessoal assistindo, pessoas do Brasil inteiro. Obviamente, as nossas atividades elas são muito focadas aqui em Santa Catarina, mas as nossas webs elas podem ser acessadas por pessoas de outros estados, então a gente tem pessoas do Brasil inteiro aqui acompanhando. Eu vou pedir para o pessoal ir comentando ali no bate-papo, mandando suas perguntas para que a gente possa passar para os nossos palestrantes, mas enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu compartilhar com vocês o que eu já comentei, a Ângela também, a agenda de webconferências que nós temos relacionadas ao tema de agentes comunitários de saúde, para que vocês já possam se programar. Eu já vou compartilhar aqui na minha tela o documento de divulgação. Aqui. Perfeito. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente teve uma primeira web que ocorreu no dia 10 de setembro. Aí a gente está tendo a web de hoje. Amanhã, então amanhã às 15 horas, a gente continua com esse ciclo de webconferências relacionadas aos diálogos da APS no território, agentes comunitários e TACs. Então, amanhã, agentes comunitários e TACs, conduta durante a visita domiciliar, sobre o primeiro encontro. No dia 8 de outubro, a gente tem o segundo encontro sobre esse mesmo tema. No dia 22 de outubro e no dia 26 de novembro, nós também vamos ter webs relacionadas a esse tema. Os títulos estavam em definição. O do dia 22 de outubro, a gente já tem o tema. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês, porque a gente definiu o tema hoje com a equipe da Diretoria de Atenção Primária à Saúde aqui de Santa Catarina. Só um momento. Já vou pegar o tema aqui para vocês, para não passar batido. Cuidar, registrar, transformar. Práticas com o ESUS Território. Então, no dia 22 de outubro, aí vamos falar sobre ESUS Território, para que vocês possam também participar, tá bom? E no dia 26 de novembro, a gente vai ter uma outra web sobre o tema, mas que a gente ainda está organizando a temática específica dessa web do dia 26 de novembro para passar para vocês. Lembrando, gente, o acesso às webconferências promovidas, ofertadas aqui pelo Núcleo Saúde Digital UFSC, em parceria com a DAPS, elas precisam ser acessadas via STT para que vocês consigam ter o registro de presença e acessar o certificado. E aí todo mundo precisa ter cadastro prévio no STT. O cadastro é simples, a gente vai colocar ali no bate-papo as orientações, o link para cadastro, para quem ainda não tem cadastro. Fazendo o cadastro, vocês conseguem acessar as webs pelo STT, fazer o registro de presença. Lembrando que o registro de presença ele precisa ser realizado até 30 minutos depois do início da web, né? Para a gente poder garantir o registro de presença. E todo mundo que registrar a presença consegue depois emitir o certificado diretamente pelo STT também. Bem, eu acho que de recados é isso. Vou parar meu compartilhamento, vou botar a gente em tela para a gente poder conversar agora a respeito das perguntas que vieram lá do bate-papo do YouTube. Vamos lá. Primeiro, Luciene Estrela. Nós, agentes comunitários, trabalhamos por área e os ACS trabalham por quarteirão. Como que podemos unificar os nossos trabalhos, considerando que a atuação em território é um pouco diferente? O José Eudes, até na sua fala, comentou um pouco sobre isso, né? Mas, bem, passo a pergunta para vocês também, para ouvi-lo sobre
essa diferença de organização de atuação territorial, se isso realmente é um problema e como a gente pode superar essa questão. Bom, vou começar e aí o João, a Ângela vão complementando também, né, que até conhece melhor o território que eu, olhando o estado de Santa Catarina, né. Realmente, quando a gente olha a dimensão da área do território do agente de combate a endemias, ele é um território muito mais amplo do que a microárea de comunitário de saúde. Mas se a gente consegue olhar essa grande área em que o ACE ele atua, você vai ter vários agentes comunitários ali dentro desse território. Então, quando a gente fala de integração, não é um para um, né? Mas é olhar o conjunto de ações que esse ACE está desenvolvendo para dentro desse território, dialogando com esse ACS, com essa equipe de saúde da família dentro desse território. Às vezes uma equipe, às vezes duas equipes, pode chegar a ser um território até de 3 equipes de saúde, né? E aí você tem um conjunto de ACS, a qual esse ACE vai estar dialogando, esse ACE, esse supervisor de campo, dialogando com essa equipe. Assim, não necessariamente a gente está falando de ser o mesmo de ser um para um, né, o território, o mesmo a microárea do agente comunitário e do ACE. Ângela, não sei se você quer fazer algum comentário. Não, eu acho que a resposta está adequada. A gente, puxando um pouquinho, né, Euder, o que a gente tem ouvido um pouquinho do pessoal dos municípios é que muitos municípios pediram né, a questão do teto, né, de agente comunitário, e também é uma discussão que daí o João pode até complementar, que a gente teve na última CIB, quando a gente aprovou essas diretrizes, é que muitos municípios, o parâmetro entre o número de agentes comunitários, o número de agentes de endemias, ele ainda está muito aquém da portaria, né? Então, aqui a gente aproveita e deixa um pedido para tu ser um interlocutor com a gente. Eu acho que sim, a gente precisa não só revisar a questão da política da atenção primária, mas também revisar alguns parâmetros de portaria mesmo, né? De teto de agente comunitário, a gente tem vários pedidos que ainda, por falta de teto do Ministério, a gente não tem vindo na velocidade. Eu sei que entrou muito, né? A gente tinha muita coisa parada, né, de solicitação dentro do gestor, mas a gente ainda tem muita reclamação, né, dos municípios. Isso também dificulta a integração, porque, como a gente disse, a gente tem áreas descobertas, mas também a gente tem muito pedido dos municípios, né, João, de que esse teto seja aumentado, de que né, o pessoal coloca até uma cobrança do próprio Ministério Público de Santa Catarina, né, principalmente na questão do agente comunitário de endemias, né, dessa proporção. Então, muitos municípios estão marcando com esse recurso, né? Então, essa dificuldade, mas eu acho que, especificamente na pergunta, a gente vai ter que criar espaços em que vai ter que juntar planejamento de mais de uma equipe, né? E esse agente comunitário de endemias acabar tendo que se integrar, às vezes, com mais de um agente comunitário, não nessa proporção de 1 para 1. Mas a gente também tem essa demanda muito específica, né, dessa questão da falta da necessidade da revisão dos parâmetros, né? Eu queria aproveitar essa web para deixar esse pedido de Santa Catarina, que vocês consigam, né, agora com essas diretrizes, ter esse olhar, né, da necessidade de revisão. E acho que só complementando, talvez até a resposta ao ambiente de discussão seja a equipe de saúde, né? Porque é isso, nós não vamos ter 1 para 1, a gente tem muito mais agentes comunitários de saúde do que agentes de endemias, e a Ângela tocou um ponto importante, né? Que talvez não é nosso foco aqui, mas realmente o financiamento de ACS é um pouco diferente de ACS, né? E aí realmente os critérios utilizados são muito antigos, então a gente acaba tendo um financiamento muito abaixo do que hoje os municípios já têm de ACS, e por isso a necessidade de revisão, mas realmente acho que a equipe de saúde seria talvez um ambiente para esse tipo de discussão, porque certamente você vai ter mais de um ACS naquela área de atuação da CE, que acaba sendo muito mais ampla, uma área que talvez também não seja sempre a mesma, né? Agora a gente tem aí uma nova proposta de olhar o território numa ideia de estratificação de risco, então você vai ter sendo áreas trabalhadas em diferentes momentos,
mas é usar talvez as equipes como referência e discutir com essas equipes, né? Acho que serve tanto para um como para outro profissional, saber quem são os ACS de referência daquela área que eu estou trabalhando, mas para os ACS saber quem é ou a CE ou os ACS de referência daquela área para conseguir integrar e discutir as ações conjuntas, né? E isso não é fazer uma reunião, não quer dizer integração, né? É pensar o território, pensar ações. Acho que o José Eudes trouxe isso na fala, muito interessante, vale a pena reforçar, mas é pensar ações conjuntas, é discutir como é que a gente pode atuar naquele território para diminuir o risco ou para diminuir o impacto das doenças que estão acontecendo na saúde da população. Perfeito, vou dar seguimento aqui. Apareceram algumas dúvidas sobre esse processo de integração, né? Como realizar o processo de integração, considerando a realidade de atuação e competências de atuação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, né? Uma das perguntas veio do Sérgio Azevedo, ele colocou como que a gente realiza a integração, principalmente nos casos de ACE temporários, que tem carga horária diferente dos concursados. E aí ele coloca, o Sérgio Azevedo, que na qualificação profissional foi dada prioridade aos concursados, enquanto os temporários acabaram ficando de fora, e isso acaba também dificultando um pouco o processo de integração. Eu fico imaginando, né, o planejamento é a grande ferramenta que a gente tem que utilizar para esse processo de integração, né? Não é já a definição do que cada um vai fazer, mas se a gente consegue juntar e sentar para planejar as ações, fazer um diagnóstico desse território e planejar em conjunto as ações, né, entre as duas equipes, a gente realmente começa a fazer essa integração efetiva, né? Ela não pode depender da pessoa que tá à frente desse processo, mas deve ser uma grande diretriz de funcionamento entre as duas equipes, independente da pessoa que esteja à frente da condução desse processo, né? A gente sabe que há uma rotatividade também na atenção primária, né? Menor entre os agentes comunitários, mas entre os profissionais, às vezes, há mudança de unidade básica de saúde, ou também de saída para um outro município, de desligamento, mas a gente precisa garantir que o processo, o jeito de fazer, ele seja contínuo e permanente, né? E o planejamento é uma ferramenta potente para isso, da equipe parar, fazer um diagnóstico desse território, planejar as ações de acordo com esse diagnóstico do território e ter capacidade de monitorar e avaliar suas ações ao longo do tempo. Ângela e João, querem complementar com alguma fala? Acho que pode tocar as perguntas. Vamos lá. Em relação a essa fala do José Eudes, a Renata colocou, não é fácil para as equipes sentarem e fazer planejamento. Ela fez esse comentário. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, né? A necessidade desse planejamento do território para, inclusive, discutir como fazer essa integração, né? Mas que realmente é uma dificuldade para as equipes pensar nesse processo de planejamento, né? Só um aspecto, agora recente, no início da semana, a gente fez uma discussão, né? Geralmente as portarias, elas têm uma pactuação entre o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, né, o CONASEMES, e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, que são os secretários estaduais, que é o CONAS. A gente fez uma discussão essa semana para ver se a gente avança em pensar, olhando a atenção primária, né, que aí é um pouco do lugar onde a gente consegue ter uma certa governabilidade, a gente discutir, por exemplo, horário protegido dos trabalhadores da atenção primária para processo de qualificação, né? A gente sabe que são várias questões que a gente precisa estar todo o tempo sendo atualizado e a gente tem debatido da gente formalizar essa proteção do horário para um processo de qualificação e planejamento da equipe. Então, a gente tem feito um debate mais macro e pensando, inclusive, em termos de trazer essa formalização. Sabemos que vários municípios têm esse processo já estruturado, contínuo, mas muito precisam desse disparo, dessa provocação a nível federal, né, para que a gente realmente consiga fazer esse processo de aproximação entre as equipes de qualificação das equipes. Euder, a gente tem estimulado essa discussão, porque, assim, ó, além de tudo isso, aumentou a oferta, tá, sabe, de cursos. A gente vinha de uma época da pandemia com pouca oferta, né? E agora a gente vem numa época com muitas ofertas. E isso tem gerado
os municípios uma certa tensão, porque se tu for liberar para todas as ações que aparecem, o gestor também fica numa situação muito complexa, mas a gente, sim, e eu acho que é bem importante essa diretriz vindo do nível nacional. A gente já tentou fazer uma discussão a nível de Câmara Técnica da Atenção Primária, de ter uma deliberação de horário protegido, a gente não tem. A gente tem visto que a gente conseguiu resgatar um pouco até, tipo, hoje está nesse horário com 1.000 pessoas assistindo, eu acho que é bem significativo para a gente, porque o que a gente escuta muito das equipes, e é muitos cursos, que nem até para multiplicadores, né, as pessoas atuando como multiplicadores, né, principalmente o pessoal do nível superior. Então, são muitas demandas, são muitos cursos, a gente está vindo com essa questão dos agentes comunitários, a gente está com o curso do Nós na Rede, a gente está aqui em Santa Catarina com o manejo clínico da atenção primária para diabetes e hipertensão, iniciando o processo de seleção de multiplicadores, que inclusive vai ter capacitação para os agentes comunitários também. Mas toda essa oferta, né? Mas o horário protegido para planejamento é uma coisa que ainda não está na nossa cultura popular, né? Eu acho que se avançou um pouquinho nessa questão da liberação para alguns processos educacionais, mas a questão da cultura do planejamento, da cultura de colocar essas diretrizes dentro do plano municipal, eu acho que a gente ainda está muito distante. E assim, eu acho que para quem está assistindo, eu acho que vocês são atores para disparar isso, assim, né? De conversar com o médico da equipe, com a enfermeira da equipe, com o técnico de enfermagem. Olha, é importante no plano municipal do município ter uma diretriz sobre essa questão, né, da atuação, a questão ambiental, né? A gente eu digo, e a minha experiência enquanto professora de engenharia sanitária me ensinou muita coisa, né? O período que eu fiquei trabalhando com a engenharia sanitária. A gente acaba na saúde trabalhando muito com a doença, né? E o João tem toda uma formação ali de território, né? Do mestrado dele. A gente precisa conseguir voltar a olhar para esse território que é um território vivo e que a gente, às vezes, se afunda, né? Nós, principalmente da área da saúde, se afunda na lógica da doença. E aí a gente acaba pouco olhando para o meio ambiente. Então, assim, o que é possível os agentes comunitários ver? Como começa a integração, né? Eu me lembro que eu fiz uma atividade que os agentes comunitários disseram, não, mas no meu território não está tendo muita dengue. E aí, quando eu fiz um trabalho com os alunos, a gente começou a botar os alfinetes no mapa inteligente de quantos casos eles tinham de dengue. Já confirmado ou em investigação. E aí os próprios agentes comunitários olhavam para aquele mapa e diziam, meu Deus, eu não pensava que na minha área tinha tantos. Então, esse olhar para o território, a gente ainda não tem numa cultura de dinâmica de equipe, e eu acho que sim, a gente vai ter que construir juntos. Mas eu acho que cada um que está assistindo essa web, a gente está com 1.000 pessoas, né? Se cada um conseguir fazer um movimento no seu território sobre isso, eu acho que a gente sai com uma tarde boa, com alguns avanços sobre o tema. Perfeito, muito boa sua fala, Ângela, muito boa sua fala. Também acredito nisso. E acho que é isso, assim, a gente está tendo muito sucesso com essas webs que a gente tem organizado com a DRAPS, com termos agentes comunitários, né? Eles participam, é um horário de trabalho, né? Todas as nossas webs a gente realiza em horário em horário de trabalho, né? Com uma presença bastante importante, né? Eu acho que isso também isso diz alguma coisa para a gente, né? Em relação a isso. Vamos lá. Deixa eu pegar as perguntas. Várias pessoas comentando a sua realidade, tá? Tá tendo muitas falas no chat, falando de limites, de algumas dificuldades para essa integração, e aí os municípios relatando as suas realidades, né? Caçador dizendo que os agentes comunitários fazem visitas da dengue separado dos agentes de combate a endemias, nós, agentes de combate de endemias, aqui em Catanduvas, não fazemos visitas junto com os ACS, mas sempre que precisamos, eles nos ajudam. Em Biguaçu, José Eudes, todos esses municípios que eu estou falando aqui são de Santa Catarina, tá?
Aqui em Biguaçu não temos agente de combate a endemias para cobrir todos os bairros, então os agentes comunitários de saúde muitas vezes trabalham na prevenção sozinhos. Em Ibiraqué, temos uma ótima articulação entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Várias ações em conjunto. Parceria, colaboração e apoio são essenciais para melhor atender a população. Pessoal de Ibicaré, desculpa, aqui de Santa Catarina. Tá? Tem uma fala da Maria Ferreira Lessa, bem do início da web, que ela faz uma seguinte reflexão, que a discussão dessa integração, muitas vezes ela ocorre a partir da necessidade de uma atuação em conjunto para vigilância, principalmente combate às arboviroses e vacinação contra a raiva. Mas em grandes campanhas de vacinação, a gente não conta com o apoio dos agentes de combate à endemia, por exemplo. E aí ela não consegue entender um pouco disso, assim, desse papel de uma discussão muito do apoio dos ACS ao trabalho dos agentes comunitários, dos agentes de combate à endemia, mas não o contrário, né? Não sei se vocês já querem ir apontando alguma questão, eu vou lendo as perguntas aqui para vocês, tá? Acho que tem alguns apontamentos interessantes, né? Por exemplo, essa história que a Maria Ferreira fala, né? Da via de mão dupla, né? A gente pensar que os dois trabalhadores eles estão ali naquele território, fazendo atividade, né, entrando nas casas, conversando com as pessoas, a gente precisa que o movimento aconteça dos dois lados. Né? O ACL precisa entender a dinâmica de funcionamento daquela unidade de saúde e conhecer, inclusive, o diagnóstico de saúde dessa unidade básica de saúde. Né? Saber que se é uma população mais envelhecida, se é uma população mais jovem, porque isso, inclusive, tem uma diferença na forma de abordagem das pessoas para dentro do território. Do mesmo jeito, a equipe que tem sistematizado essas informações, ela precisa compartilhar com a equipe de vigilância as ações que ela já vem promovendo dentro desse território. Né? Eu vou organizar uma grande campanha de vacinação daqui a um mês. É importante já estar conversando com a equipe de vigilância para que eles saibam, quando eles estiverem fazendo uma visita em cada casa, também estar comunicando essas ações, seja vacinação, seja uma caminhada de promoção à saúde, né, olhando se é, de repente, um território com muitas pessoas com doenças crônicas, né, ações que a equipe pode fazer e isso somar para um foco conjunto entre as equipes. É fundamental essa conversa também, né? Não só olhar um tema, mas olhar o conjunto de ações que a equipe já desenvolve para que todos saibam o que cada um está fazendo e ir se potencializando. Né? Do fato de eu ser um ACE não significa que eu não fale de promoção de doenças crônicas. O fato de eu ser um agente, um ACS, não significa que eu não fale sobre leishmaniose, por exemplo. Então, são temas que cada vez mais as equipes precisam compartilhar e trazer essas questões comuns do que cada um tem feito para dentro desse território. Eu acho que queria também ressaltar esse ponto, né? Acho que realmente concordo que é uma via de mão dupla, né? É claro que a gente precisa olhar também, assim, as nossas equipes de ACE normalmente são muito reduzidas, né? E acho que a fala traduz muito isso, né? Que foi colocado. E um pouco do que eu trouxe na apresentação, a arbovirose sempre gera uma grande demanda. Então, por isso sempre vai ter envolvimento, né, de outros profissionais, porque você precisa dar uma resposta para uma situação que é muitos casos, em pouco tempo, enfim. Então, você acaba mobilizando outras áreas para dar esse apoio. Mas eu concordo que a gente precisa começar a quebrar isso. E acho que um pouco também tirar essa ideia de que a CE só serve para fazer enfrentamento de arboviroses. Né? Precisamos olhar o território. A Ângela trouxe muito, muito bem isso antes. Né? O território acontece muitas coisas. E eu acho que a ideia de trazer arboviroses como exemplo não é dizer que só vai se acontecer lá, é mais para mostrar como esse cenário deve agregar os diferentes profissionais. E acho que tem muito da questão da discussão, né? Ou seja, não adianta também a gente querer mobilizar as outras áreas, mas a gente não senta para discutir, a gente só diz, olha, amanhã tem campanha que precisamos do apoio de todo mundo. Então, acho que esse tipo de... A gente precisa institucionalizar o planejamento, né? Porque é isso, independente de quem tiver, se a coisa estiver bem estabelecida, a gente vai conseguir manter as discussões, independente dos profissionais que tiverem, mas para pensar nos envolvimentos. Mas eu reforço, é uma via de mão dupla. Acho que a gente precisa do apoio dos agentes nas ações de vigilância epidemiológica, nas ações de enfrentamento das arboviroses, nas ações de enfrentamento às questões climáticas, enfim, mas o contrário também, a gente precisa do apoio dos ACS,
nas campanhas de vacinação, nas ações de conscientização, né, no entendimento do território, isso é importante. Mas lembrando isso, a gente tem que olhar muito a realidade local, né? Nós vamos ter municípios que vão ter muitos ACEs com um ACE para atender tudo. Então você também tem limitações de equipe, né? Mas acho que é começar a pensar isso, é pensar fora da caixinha, parar de achar que cada um só faz uma coisa. O território é lá, é igual para todo mundo, enfim, a gente precisa ter essas discussões integradas e apoio da equipe como um todo nas diferentes ações que devem ser realizadas. Perfeito, João. Vamos lá. Muita gente falando das suas realidades aqui de município de Santa Catarina, tanto de realidades de dificuldade da integração, outras falando de realidades de uma integração muito interessante entre agentes comunitários de saúde e a ACE. Vou aqui listar Monte Carlo, trabalhamos em equipe com agentes comunitários de saúde, que dão apoio total na prevenção nas ações com a comunidade. Capivari de Baixo, a parceria com os agentes comunitários de saúde tem dado muito certo. Vários relatos aqui de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, temos uma boa parceria com os agentes de combate à endemia. Vários municípios passando suas experiências. Em relação a perguntas, a dúvidas, apareceu algumas perguntas sobre o incentivo financeiro, porque algumas pessoas colocaram no bate-papo que nos seus municípios eles não recebem o FA e gostariam de saber como que eles fazem para ter acesso. Geralmente, né, as transferências federais do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde, eles vão em blocos, né, eles não têm uma certa discricionalidade ou um direcionamento, eles vão por áreas temáticas, né. Quando esse recurso cai no Fundo Municipal de Saúde, né, o gestor, o secretário municipal de saúde, a equipe de saúde, ele vai complementar esse recurso, porque o recurso federal ele não dá conta, ele não é suficiente para dar conta de todas as ações vinculadas àquelas atividades no território. Então, tanto que a gente fala do financiamento tripartite. Há um recurso federal, há um recurso estadual que também vão para os municípios e há recurso próprio do município dentro da área da saúde. Essa distribuição ela varia muito entre cada município. A gente sabe que cada vez mais os municípios têm arcado individualmente com esse recurso nas suas ações, mas é justamente para trazer essa certa flexibilidade para o gestor municipal, para ele dialogar também de acordo com o que está sendo mais frequente ou mais necessário de acordo com aquela necessidade de cada município. Então, quando o recurso ele é transferido, seja do Fundo Nacional de Saúde, seja do Fundo Estadual de Saúde, para o Fundo Municipal, há uma autonomia, né, olhando a capacidade do gestor, dele olhar qual é a necessidade para aplicar melhor esse recurso. Tem os grandes blocos de vigilância em saúde, de atenção primária à saúde, de atenção especializada em saúde, mas não há um certo direcionamento ou um engessamento para a aplicação desse recurso, justamente reconhecendo que há uma diversidade muito grande e as realidades elas vão mudando ao longo do tempo, né? Tem períodos em que o tema da arbovirose é um período que vai demandar uma utilização do recurso maior. Tem um outro período que talvez ações vinculadas, ações de promoção à saúde de doenças crônicas demandem um recurso maior. Então, isso, como tem uma variabilidade, o gestor municipal também precisa ter essa flexibilidade para aplicar os recursos de acordo com a necessidade que ele vai ter no momento. Mas a gente tem os mecanismos de prestação de contas, né? Não é tão flexível assim, tipo, todo uso de recurso, né? Seja municipal, estadual ou federal, a gente tem os relatórios de gestão, que são os documentos que oficializam essa prestação de contas, que devem ser aprovados nos conselhos municipal, estadual ou nacional de saúde, que também servem de subsídio para os órgãos de controle externo que existem, tribunais de contas, né, municipais, estaduais ou federal, órgãos de auditoria também para poder acompanhar toda a aplicação desse recurso, se eles estão de acordo com as grandes diretrizes ou recomendações, né, colocadas em leis e portarias federais, estaduais ou municipais. Mick, só queria aproveitar para fazer mas acho que esse é um ponto importante porque sempre gera muita dúvida, né? Ou seja, a gente está falando de uma assistência financeira complementar para pagamento do piso, né? E aí eu posso falar um pouco mais dos ACES, que é onde minha experiência é maior.
mas é isso, é um valor repassado do Ministério da Saúde para os fundos municipais de saúde para pagamento dos pisos que estão definidos em legislação, né? Você tem um piso financeiro, um piso salarial desses profissionais. E aí é possível fazer consultas, né, online dos fundos municipais de saúde para entender o recebimento. Quando a gente fala de ACES, né, a gente está falando profissional que precisa ser 40 horas, precisa ter vínculo efetivo, então as portarias definem quais são os critérios para elegibilidade, então, e acho que surgiu até nas dúvidas, mas o profissional trabalha menos do que 40 horas, enfim, ele acaba não tendo elegibilidade para recebimento desse recurso que vem do Ministério da Saúde. Mas lembrar que é isso, é um recurso que vem para custeio, para pagamento do piso desses profissionais, que é complementado pelo município, muitas vezes, porque ele não dá conta, mas não é um recurso que vem para gratificação, como a gente já ouviu dúvidas, não é um recurso que vem para pagar um 13º salário, como a gente já recebeu muitas dúvidas, né? Não é um recurso para pagar uma complementação de salário, isso é um recurso que vem para você ter garantia de que o profissional que está lá no município vai receber o piso que foi definido para a categoria. Mas isso é bem legal também, mas pelo site, pelo Fundo Nacional de Saúde, o site do Fundo Nacional de Saúde, se você fizer a pesquisa no Google, dá para ver a informação de cada município, o que está entrando de recurso. É claro que hoje eles estão em alguns grandes blocos ou eixos, né? Não tem mais os blocos como a gente tinha uns anos atrás, mas você ainda consegue ver algumas discriminações e consegue ver recursos que estão entrando nos fundos municipais que permitem o acompanhamento dos profissionais, também da população como um todo. É bem interessante olhar esses relatórios e vir para fazer esses acompanhamentos. Perfeito. Agora surgiram duas perguntas. Na verdade, um comentário e uma pergunta que, para mim, elas estão relacionadas e tocam num ponto bem interessante, que é sobre o processo de planejamento, né? Que a gente já conversou um pouco sobre isso. A Cinder coloca o seguinte: boa tarde, Tainara. Cinder era o usuário, mas boa tarde, sou Tainara e gostaria de saber como poderia ser definida uma rotina, por exemplo, em que os agentes de combate à endemia informam os focos encontrados para os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de saúde poderiam reforçar as orientações junto às famílias. E aí a Thaís tinha colocado uma outra questão, e aí é um comentário, não foi nenhuma pergunta, mas que eu acho que é interessante a gente colocar aqui para o debate. Acredito que a integração, ela depende também de um processo de integração de dados, que isso é crucial no trabalho desses trabalhadores, para que possamos trabalhar de forma colaborativa e assertiva, né? Então, a necessidade de tablets, de sistemas unificados. Eu queria também ouvir um pouco de vocês sobre isso, assim, o processo de unificação ou de compartilhamento de informação entre esses dois trabalhadores, grupos de trabalhadores, para que essa integração efetivamente ocorra e até entender se nas diretrizes, se isso está previsto de alguma maneira, como que isso tem sido trabalhado também pelo Ministério da Saúde. Acho que tem complementação entre as duas questões, né, aí da Thaís e da Tainara, né? Essa questão dos dados, né, é fundamental se a gente quer discutir mesmo integração. Assim, olhando que o agente comunitário ele tem ali a informação, não só o agente comunitário, né, a equipe como um todo, de saúde da família, tem informação das pessoas cadastradas e tem dos domicílios, inclusive da onde esse domicílio está localizado, né, se é um domicílio que tem o tipo de abastecimento de água dessa casa, o tipo de revestimento, né, dessa casa, o tipo de destino do lixo desse domicílio, e aí você vai ter um retrato desse território, né? Essa informação ela é fundamental que o supervisor de campo, que o ACE tenha acesso a essas informações, inclusive para ajudar a equipe a pensar em estratégias caso esse território ele tenha várias situações de riscos à saúde pela condição ambiental ou a condição de moradia das pessoas nesse território. Dentro do sistema, né, hoje a gente tem os dados da atenção primária sistematizada num grande banco de dados, que hoje a gente mudou o nome para CIAPS, né, que é o Sistema de Informação da Atenção Primária. Tem um componente dele que é público, que dá para acessar, né, várias informações, e tem um componente que é da equipe,
porque a gente tem informação identificada, né? E aí, pela lei de proteção de dados, né, toda informação que tem a identificação, ele está ali presente no âmbito da equipe. A nível de gestão, a gente não tem esse dado. Então, a equipe pode emitir relatórios, né, desse território, das pessoas que moram nesse território, e numa reunião de planejamento, compartilhar essas informações com o ACE. Do mesmo jeito, né, há vários instrumentos que o ACE utiliza, né, durante o seu processo de visita desses territórios. A gente já iniciou um diálogo com a vigilância, e aí foi até a provocação do curso Mais Saúde com a gente, da gente pensar em alguns desses formulários que o ACE utiliza, da gente digitalizar, né, de ter aplicativos para a gente ter, né, poder utilizar num smartphone, num tablet, para não ter essa coleta tão manual também. E, ao mesmo tempo, da gente começar a compartilhar esses grandes bancos de dados que existem. Né? A gente tem, na área da vigilância, desde o grande sistema de notificação de agravos, né, o SINAM, como um grande banco de dados olhando a notificação de agravos. A gente vem dialogando já há algum certo tempo da informação da atenção primária, né? Quando uma equipe, um médico, uma enfermeira atende um caso suspeito de ter uma notificação automática do banco do SINAM, como também a equipe poder acessar de um jeito mais fácil as informações do SINAM, olhando para um diagnóstico para dentro do território, como mecanismos. A gente teve uma mudança agora importante, por exemplo, que era um grande desafio que a gente tem na área da saúde, que é a história da identificação do usuário, né? Não só na área da saúde, mas olhando também todos os bancos de dados a nível nacional. Né? Cada lugar tinha um jeito de identificar o usuário. A gente, na saúde, durante muitos anos, a gente utilizou o Cartão Nacional de Saúde como grande identificador. Né? Agora existe uma diretriz nacional que vão ser utilizados somente o CPF como identificador, porque isso permite fazer linkage entre os diferentes bancos de dados e a gente poder correlacionar esses bancos de dados e não ter tanta duplicidade de informação como a gente tem. Né? Então, isso vai permitir, a médio prazo, aí, que a gente consiga juntar esses grandes bancos e conseguir que todo mundo olhe, claro, de acordo com o perfil, né, a depender do perfil de cada profissional, as informações desse grande, né, o que a gente chama de rede nacional de dados em saúde, entre os diferentes profissionais. Mas é fundamental a gente olhar essas informações que as equipes coletam e que elas possam, no movimento agora, olhando a curto prazo, né, cada um trazer os seus relatórios, compartilhar e discutir as informações que cada equipe tem já, né, coletadas durante a sua rotina de trabalho. Perfeito, José Eudes. Não sei se a gente tem mais perguntas. O pessoal está colocando muito as suas situações em relação à atuação e à integração entre os agentes comunitários e os agentes de combate a endemias. Deixa eu ver se eu pego mais alguma outra pergunta e alguma questão que a gente ainda não abordou. Confesso que como a gente não olha o chat, né, a gente não consegue ver o chat, como é que tá, eu estou super curioso. José, eu vou dizer que está uma loucura. Eu estava contabilizando aqui, a gente teve aproximadamente 2.500 interações no chat ao longo da web. Né? Então, a gente está conseguindo extrair todas as perguntas, mas, de qualquer forma, assim, tem muitos comentários de pessoas relatando as suas situações, né, nos seus locais, nos seus municípios, dessa integração. Inclusive, teve um comentário de uma pessoa elogiando muito o curso ofertado, dizendo que ele trabalha muito bem as questões de integração, mas acho que perguntas a gente não teve mais nenhuma pergunta nova aqui em relação a outras questões que a gente já não abordou. De qualquer forma, eu quero deixar, e a gente está indo também para uma fase final da nossa web, a gente já está chegando aí no tempo limite da webconferência, então acho que a gente pode encerrar o processo do bate-papo, e eu quero deixar a palavra aberta para vocês. Eu acho que para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês, abordar, sei lá, reforçar alguma questão que vocês entendam que seja importante no tema de hoje, né, para que a gente possa ir para o encerramento da nossa webconferência. Vou começar aqui.
Primeiro agradecer o convite. É muito bacana, né? A gente que está a nível federal, a nível mais central, é difícil a gente conseguir chegar, né, dialogar com cada trabalhador, com cada município, né? A gente sabe que são desafios grandes quem tá aí, né, no território, no dia a dia. São várias questões e novidades que vão aparecendo. O território ele é vivo, ele é dinâmico. A gente sabe que isso acontece, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar ali pronto para pensar em estratégias para dentro desse território, né? Primeira questão, né, a gente sempre tem que nos olhar enquanto conjunto de trabalhadores, né? A gente não pode pensar em ações fragmentadas, né? Os desafios cada vez maiores na área da saúde nos impõem isso. A gente precisa cada vez mais ter um olhar mais amplo, mas também integrado, olhando o conjunto de trabalhadores na área da saúde que a gente tem. E para além da saúde, a gente precisa cada vez mais estar fazendo um diálogo com a comunidade, porque ela precisa ter a capacidade, inclusive, de tomar as decisões, né, a partir das informações que nós conseguimos trazer e empoderar essa comunidade para tomar as melhores decisões para o seu processo de qualidade de vida, né, de envelhecimento com qualidade de vida. Então, precisamos cada vez mais ampliar as nossas ações, os desafios que são cotidianos, a cada dia aparecem situações novas, e para que a gente consiga ser efetivo, ser resolutivo nisso, a gente precisa dialogar, precisamos conversar com os nossos colegas do lado, com os nossos parceiros em outras instâncias, para que a gente realmente seja efetivo nesse processo. Claro, enquanto gestores, a gente tem que ter o compromisso também de dar toda a retaguarda para que os nossos trabalhadores tenham capacidade de fazer essas atividades, que vai da infraestrutura, dos insumos, dos equipamentos, dos materiais para fazer essas atividades no território. Então, acho que esse trabalho conjunto, né, entre gestão e trabalhadores, e aí entre governo federal, governo estadual, governo municipal, né, e produzir materiais que ajudem os trabalhadores nos seus processos de trabalho, é onde a gente ganha potência, né, olhando as ações nossas na área de saúde. Então, mais uma vez, agradecer o convite de estar com vocês, é muito rico mesmo esse diálogo, nos ajuda a pensar e aprimorar as nossas políticas. Como eu falei, depois eu vou dar uma olhada lá no YouTube, todos os comentários, as vivências são importantes, não só para ver que várias questões dão certo, funcionam, inclusive a inspiração para outros territórios. Então, parabéns a vocês, né, nesse processo de teleeducação, nesses webinários, e podem contar conosco aqui da Secretaria de Atenção Primária para estar junto com vocês em cada um dos processos. Logo, logo, né, Ângela, estaremos aí em Santa Catarina também fazendo a discussão das boas práticas da APS. O secretário Diogo tem entrado em contato aqui com a equipe para a gente já logo, agora em novembro, organizar um grande encontro também aí da APS em Santa Catarina. Perfeito. José Eudes, eu vou, antes da Ângela e do João também fazerem seus comentários finais, deixa eu só fazer mais uma pergunta que apareceu ali no bate-papo, porque é uma questão diferente do que já foi abordado aqui. Bruno fala de Canoinhas, Santa Catarina. Vocês sabem se existe alguma lei municipal estadual que permite que o ACE possa aplicar multas em visitas? Que eu saiba, não, né, João? Eu acho que é mais a área do João, mas... A princípio não, sabe? Porque acho que tem que lembrar, você tem a aplicação de multa por um órgão fiscalizador, muitas vezes vigilância sanitária, em outros órgãos. O papel do agente do ACE é muito mais de orientação, né? No sentido, eu sei de alguns municípios catarinenses que usam, por exemplo, um termo de notificação ou de orientação, e aí sim, se não for seguido esse termo, você entra com a vigilância sanitária, por exemplo. Mas realmente o papel dele não é esse de aplicar multa, enfim, não tem respaldo na atuação profissional para isso, sabe? Eu acho que, novamente, volta para uma ação conjunta, né? Que extrapola muitas vezes só a atenção primária, vigilância epidemiológica, você tem que ter envolvimento da vigilância sanitária, enfim, mas acho que não cabe ao agente fazer esse tipo de ação enquanto multa, enquanto fiscalizador do ambiente ali, do local das residências e dos imóveis. Não, perfeito, acho que a dúvida está respondida aí. Bem, seguimos aí nas considerações finais de vocês aí, João e Ângela, por favor. Posso seguir, já que a Ângela começou, ela termina, né? Então, ela abriu a vídeo, ela vai terminar a vídeo. Mas, enfim, acho que já é reforçar, né? Acho que primeiro agradecer o convite, e aí, Miki, como você falou, acho que já fiz outras vídeos, mas nunca uma vídeo com tantos acessos simultâneos. Acho que isso é bem gratificante para nós, né?
ver muita adesão, ver interação das pessoas no chat, enfim, né? Você tem trazido aí muitos comentários, enfim, acho que isso é muito legal. E aí acho que só reforçar isso, que acho que e até o que surgiu nas falas, né? Hoje nossos sistemas ainda não são todos interligados, nós temos acho que desafios importantes para chegar a isso, mas sentar numa mesa de reunião e discutir as diferentes informações, os diferentes atores, isso é de fundamental importância, né? Para que a gente possa avançar, porque é isso. Eu vi que em alguns comentários surgiu, mas aqui a gente não faz visita junto à CE e à CS. Enfim, acho que o caminho não é esse. A gente não está dizendo que tem que fazer todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas é isso, o ACE pode trazer informações daquela área, o ACS pode trazer informações daquela área, e aí pensar ações conjuntas, sabe? Porque é isso. Não quer dizer que o ACS tem que passar em todos os imóveis fazendo ações, mas tem imóveis estratégicos, tem pessoas estratégicas, tem situações importantes, né? E aí, para a gente identificando, e muitas vezes é isso, você tem municípios catarinenses que estão fazendo vacina da dengue, por exemplo. Vou trazer novamente para a arbovirose. Então, não é só olhar muitas vezes a situação do ambiente, mas é saber se aquele público-alvo para a vacina está vacinado, enfim, saber compartilhar informações. Acho que é isso que a gente precisa, né? Trazer as informações de cada área para pensar ações conjuntas. E aí, novamente, eu acho que o ambiente da equipe de saúde é talvez o local ideal para isso. Você sentar naquele local, entender o território e pensar ações, novamente, que vão extrapolar as arboviroses. As arboviroses talvez seja o melhor exemplo para falar de integração, mas que vão extrapolar isso. Você tem muitas outras doenças acontecendo no território, muitas situações que impactam a saúde da população, né? Sejam questões ambientais, sejam questões socioeconômicas, enfim, que acho que discutir isso dentro da equipe é importante para a gente ir avançando. E reforçar também, acho que a Ângela tocou um ponto, a gente sempre olha muito para a doença, né? A gente sempre está dando uma resposta à doença, mas é pensar também em promoção da saúde, em prevenção, enfim, porque se o nosso ambiente ele é saudável, né, a gente diminui o risco de doenças, diminui o risco de exposição, enfim, então também pensar nesse tipo nas ações conjuntas, mas não só uma resposta a uma situação já dada, mas justamente pensar anteriormente a isso, né, para que a gente possa realmente garantir saúde para as pessoas, evitando esses processos de adoecimento. E aí, mais uma vez, agradecer o convite, dizer que a gente também está aqui à disposição, enfim, sempre que precisarem, estamos aqui para contribuir com as discussões, e acho que esses ambientes são bem importantes para isso, né? A gente consegue ter muitas pessoas participando ao mesmo tempo, interagindo e discutindo, acho que é dessa forma que a gente avança, de forma tripartite, né, com os municípios, Estado e Ministério da Saúde, mas também discutindo com gestores e profissionais da saúde que estão lá no dia a dia, que sabem as dificuldades e que podem contribuir com as experiências para a gente ir avançando. Então, obrigado, a gente está aqui sempre à disposição também. O João disse que eu vou encerrar, né? Eu vou falar pouco. Assim, agradecer ao José Helder, a gente já vem namorando um bom tempo essa web, né? A gente tem feito algumas ações mais voltadas para os agentes comunitários, mas também, José, a gente está feito... João e José, né? Os dois, né? A gente tem feito algumas atividades também relacionadas aos indicadores do novo cofinanciamento. Então, a gente está com uma série de webs que a gente também está acertando ali com o pessoal do TEL, e a gente já fez algumas pela Escola de Saúde Pública, que também ficaram gravadas, onde a gente teve também 1000 acessos, né? Então, a gente está discutindo cada indicador, e no indicador tem uma participação muito importante dos agentes comunitários, né? Na discussão dos indicadores da questão da mulher, da criança. A gente está com uma mortalidade materna, né, João, que subiu nesse último ano no estado de Santa Catarina. Então, a gente tem várias ações que podem ser em conjunto, né, que o ACE pode ser um alerta, bem naquilo que o João colocou, né? Ele fez uma visita, viu que é uma situação de vulnerabilidade, às vezes, muito grande, né? Acionar o agente comunitário, acionar a equipe, ações setoriais, a gente tem que avançar para isso. E eu acho que o fórum do YouTube vai ser uma possibilidade da gente olhar o que foi escrito, né, ali pelos comentários do pessoal, de que maneira a gente vai poder fazer essa lógica do planejamento. Talvez, João, a gente puxar dali algumas experiências que o pessoal colocou, isso é positivo. Talvez fazer uma nova web, Nick, com o relato de algumas dessas equipes que conseguiram avançar. Porque, às vezes, o que precisa assim, para o outro é ver algum modelo, alguma experiência que deu certo, porque a gente, às vezes, é meio pessimista por natureza, né? A gente
sempre acha que não vai dar certo. Mas eu saio desse evento muito contente. Assim, eu acho que a gente conseguiu atingir, né? Eu e o João já fizemos várias webs e a gente, às vezes... E essa dificuldade que o José Helder colocou da questão do horário protegido é muito complexo, né? Às 3 horas da tarde a gente ter 1.000 pessoas discutindo um determinado assunto, isso é muito complexo dentro da estrutura da saúde, né? Porque a gente tem uma equipe, a gente tem agenda, então como viabilizar a questão do horário protegido, isso é muito complexo, mas eu acho que a gente precisa avançar nisso e achar espaços dentro dessa agenda de planejamento, que eu acho que é isso que eu queria. E aí pensar junto, gente. A gente não tem a solução, né, para vocês, para poder responder ali no fórum. Eu acho que vai ser cada território vai ter que encontrar o seu espaço. Mas sim, eu acho que discutir nos colegiados na CIR, né, do quanto é importante essa integração e de que a gente precisa de espaços, tanto de planejamento como de horário protegido para qualificação, eu acho que é um avanço para a gente. Eu acho que Santa Catarina está de parabéns, eu acho que a gente tem problemas, mas a gente acaba sempre se reinventando, né, e conseguindo abrir espaços para discussão, apesar da gente ter alguns dados ali que o João traz, né, que são preocupantes, e a gente está começando a chegar perto do verão, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar que essa integração ocorra o mais rápido possível, porque não adianta a gente esperar dezembro, que daí a gente vai estar com 200 mil, né, um monte de casos, e aí a gente quer pensar como que vai se comunicar. Não, a gente tem que começar a pensar isso para ontem, porque senão daqui a pouco a gente tem outros casos. A gente teve também um período ali da gripe, né, dos casos de respiratórios, que a gente também teve uma demanda muito grande e que às vezes o ACE, a gente entra em casas diferentes, né? O que a gente precisa é como nessa casa tem um caso que eu precisava avisar a equipe também, ter esse olhar dentro do agente de endemias e ter o olhar do agente comunitário, que quando ele entra para ver um hipertenso, um diabético, ele olhar o território, ele olhar em volta. Bem, essa casa precisa ser visitada. Ou eu vou marcar uma visita em conjunto com a CE. Então, se a gente começar com essas pequenas atividades, a gente começa a integrar, porque a integração ela não pode ser institucional só, né? Às vezes ela se dá nas relações interpessoais mesmo, né? Às vezes começa a integração de um agente comunitário de um determinado território meio que de forma informal, né? De os dois estarem começando a conversar, de trocar informação, e eu acho que esse fica o desafio para a gente. Agradecer a todos, agradecer a colaboração, né, da saúde digital nesse espaço, e a gente fica à disposição. A gente que agradece, Ângela, a parceria de vocês aí da Secretaria de Estado da Saúde, especialmente da equipe da DAPS, e aí a equipe coordenada por você, parceira aqui do Núcleo para a organização das atividades de teleeducação, além de outras ações de telesaúde que a gente executa aqui pelo Núcleo, né? E as webs de agente comunitário de saúde, elas têm sido um sucesso. A gente fez uma no dia 10 de setembro, que foi com a Cristiane, da DAPS, que foi a palestrante. A gente teve no YouTube mais de 2.600 acessos únicos durante a atividade, né? Depois a gente vai consolidar dessa aqui. A gente está em expectativa se a gente bater o recorde ou não de acessos únicos nessa web. Depois a gente passa para a equipe da DAPS aí como que foi a resposta da web de hoje. Mas são realmente webs com muitas pessoas. Na web do dia 10 de setembro foram de 18 estados, mais de 260 municípios do país representados por profissionais de saúde que acompanharam a atividade, né? Então, a gente está muito feliz com os resultados e imagino que essa web de hoje, de novo, tem uma repercussão muito importante aí para contribuir com o processo de integração do trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate à endemia. A web fica gravada para as pessoas assistirem posteriormente, servir também como material de educação. A gente sabe que muitos profissionais usam as nossas atividades de educação e de comunicação nas salas de espera, para depois também trabalhar com a população, ações de formação dos profissionais em outros momentos. Então, a gente acredita que essa atividade também seja utilizada da mesma maneira. Agradecer, então, a Ângela, enquanto pessoa que estava hoje na moderação e como palestrante, mas também como nossa parceira na organização da Agenda de Teleeducação, o João, que também já é conhecido aqui da casa como ministrante de outras atividades de webconferência, e agradecer ao José Eudes, ao Ministério da Saúde,
por também se disponibilizar para estar aqui conosco e participar dessa atividade, que foi muito rica, muito rica. Agradecer a todo mundo que esteve conectado conosco na tarde de hoje, desejar um ótimo restinho aí de terça-feira. Lembrando, pessoal, da nossa agenda de atividades de teleeducação. Amanhã, quinta e sexta, temos atividade no período da tarde. Acompanhe a nossa agenda pelo site, pelo STT e também pelo nosso perfil no Instagram. E vou reforçar a agenda de webconferências relacionadas ao tema dos agentes comunitários de saúde, né? Então, que é essa série de webconferências, são diálogos da APS no território. Então, a gente, além da atividade de hoje, temos amanhã, agentes comunitários e TACs, conduta durante a visita domiciliar, vai ser o primeiro encontro, no dia 8 de outubro, teremos o segundo encontro, no dia 22 de outubro, o tema vai ser cuidar, registrar e transformar práticas com o ESUS território. E aí, no dia 26 de novembro, o último encontro do ano relacionado ao tema aí de agentes comunitários e TACs. Então, fica o convite para que todos se programem para participar das demais atividades, para ver se a gente vai batendo um recorde atrás do outro aí de participação nas nossas webconferências relacionadas a este tema. Tá bom? Gente, desejar uma ótima tarde, uma ótima semana para todo mundo. Agradecer novamente os nossos palestrantes e parceiros. E até mais. Nos vemos nas próximas atividades de teleeducação, gente. Um abraço. Tchau, tchau.